Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma breve explicação sobre frações. Aqui a gente vai relembrar a definição de fração e como a gente faz as 4 operações básicas com frações, tá? Eu percebi que muita gente não tem feito exercício porque ficou com dúvida em operação com fração. Então a gente vai ver aqui a definição de fração e como se faz as 4 operações básicas com frações, tá certo? A primeira coisa, então, vamos para a definição de fração. A fração, ela é uma parte em relação ao todo, tá? Quantas partes você tem em relação ao total de partes de algum objeto, de alguma quantidade inicial, tá certo? A fração, ela tem o numerador, que é o que fica em cima, e o denominador, que fica embaixo. Então, ó, o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Por que esses nomes aí de numerador e denominador? A gente vai entender melhor se a gente pegar um exemplo, tá? Vamos pensar aqui que nós temos essa figura. Temos um objeto dividido em 6 partes iguais, tá? A divisão é sempre em tamanhos iguais, em pedaços de tamanhos iguais, para fazer sentido falar sobre fração, tá bom? E aí, eu peguei esse objeto, dividi aqui em 6 partes iguais. E vou pegar uma certa quantidade dessas partes. 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu tenho um objeto que foi dividido em 6 partes. E eu vou pegar 4 dessas 6 partes. Como é que vai ficar isso? Coloca o traço da fração para representar. Embaixo, nós temos a quantidade de partes que foi dividido o objeto. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o 6 fica embaixo, tá? E em cima vai o número de partes que eu estou considerando aqui, que eu quero trabalhar no caso. O número de pedaços que eu pintei. Pintei 4 pedaços que são os que eu estou considerando. 4. Reparem que eu peguei meu objeto e dividi em 6. Então, a minha fração, ela vai receber o nome de acordo com o número de pedaços que ela tem. Por isso, denominador. Denominador quer dizer o que dá nome. Quem dá nome à minha fração é o total de pedaços que eu dividi. Eu dividi em 6 pedaços, por isso que o denominador embaixo é o 6, tá? E o numerador. Numerador, aquele que numera número de pedaços que eu estou utilizando, que eu estou considerando aqui na questão. Eu estou considerando 4 pedaços, então por isso que o de cima, numerador é 4, tá? E como é que eu leio essa fração? Eu leio assim, ó. 4 sextos. Por que 4 sextos? Porque quando eu dividi em 6 partes, cada uma é 1/6 do total. 4 sextos, porque eu estou pegando 4 dessas 6 partes. Então, 4 sextos, eu estou usando 4 pedaços de 1/6 cada um. 4 sextos, ok? Essa, então, é a definição inicial da fração. Lembrando que a fração, ela existe para representar também uma divisão, tá? Então, uma divisão também pode ser representada na forma de fração. E aí vem a frase que vocês não podem esquecer. Toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Isso é importante, porque quando a gente estiver fazendo contas, trabalhando com expressões numéricas, expressões algébricas, a gente tem que lembrar que a divisão vai ser representada sempre na forma de fração, tá? A gente vai, aos poucos, parar de usar os 2 pontinhos da divisão e usar a fração para representar. Então, toda fração é uma divisão. Esse é o começo de fração, é a definição da fração, tá? Agora, nós vamos ver as operações envolvendo frações.
A primeira regrinha que a gente vê é a adição e a subtração. As duas primeiras operações que a gente vai ver aqui são adição e subtração. Por quê? A adição e a subtração vêm juntas porque elas têm a mesma regra para resolver as operações, tá? Porém, a adição e subtração, apesar de terem a mesma regra, elas são divididas em dois casos que nós vamos estudar aqui, tá? Entendendo o primeiro caso, que é mais simples, você vai conseguir fazer sempre as continhas, mas precisa respeitar essa regra, tá? Porque senão você vai errar sempre todas as contas. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Lembrando, quem é o denominador? O denominador é o que fica embaixo, é o que dá nome à minha fração, tá? Nós vamos usar aqui alguns exemplos para poder entender melhor como é que funciona. Eu vou começar com esse aqui, ó. 7/5 menos 4/5. Sempre que a gente vai fazer uma conta, a primeira coisa que a gente olha é a operação envolvida. Aqui eu escolhi uma operação de subtração, tá? Então eu sei que é uma subtração e que ela envolve frações. Quando é uma subtração envolvendo frações, eu preciso começar verificando os denominadores. Denominadores 5 e 5 são denominadores iguais. Quando nós temos denominadores iguais, a regra ela é bem simples, tá? A gente já põe o traço de fração aqui do lado. Denominadores iguais dizem pra gente copiar o denominador. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Se o denominador 5, subtração, copia o 5. Feito isso, a gente vai descobrir o numerador. Como é que a gente descobre o numerador? Basta fazer 7 menos 4. 7 menos 4, 3. E tá aí. 7/5 menos 4/5, copia o denominador 5 e faz 7 menos 4, ou seja, opera com os numeradores. Ficou 3/5. Essa fração não dá para simplificar, tá? Então, eu vou deixá-la dessa maneira que ela está, mesmo 3/5, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo com denominadores iguais. Vou fazer aqui do lado. Menos 8/3 mais 6/3. Eu já estou misturando aqui sinais positivos e negativos nas operações que a gente já aprendeu lá em números inteiros no 7º ano, tá? Então, aqui nas frações também pode ter positivo e negativo e as regras são as mesmas lá com os números inteiros, tá certo? Novamente, menos 8/3 mais 6/3, denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, o que a gente tem que fazer? Devemos copiar o denominador. Aqui meu denominador é 3. E depois operar com os numeradores. Então, menos 8, esse menos pertence a 8. Então, menos 8 mais 6. Quer dizer que eu estou devendo 8 e ganhei 6. Se eu devo 8 e ganho 6, o 6 é suficiente para pagar toda a minha dívida? Não, eu vou continuar devendo. Se eu vou continuar devendo, sinal negativo. Quanto que eu ainda vou ficar devendo? Bom, eu devo 8, recebi 6, pago 6, falta pagar 2. Então, menos 2 é o numerador. Menos 2/3 é o resultado, então, dessa operação envolvendo frações com denominadores iguais. Então, a adição ou subtração com denominadores iguais, nós sempre vamos copiar o denominador e depois operar com os numeradores, ok? E aí vem a pergunta, e quando os denominadores forem diferentes, como é que a gente vai fazer a conta? Existem várias formas de você calcular frações, soma e subtração com denominadores diferentes. Eu vou apresentar aqui duas sugestões, tá? Uma utilizando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é a mais rápida, que é a mais prática e mais usada
na escola, pelos professores e tudo mais. E também vou mostrar outra forma que não usa o mínimo múltiplo comum, porque eu sei que muitos de vocês têm uma certa resistência com o mínimo múltiplo comum. Vocês têm uma dificuldade em utilizar, em calcular o MMC e utilizar nesse tipo de exercício, e aí acaba levando vocês ao erro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma conta, o mesmo exemplo, usando o MMC e depois sem usar o MMC, para a gente poder observar como é que faz cada um deles e que a gente chega no mesmo resultado, tá? Então, primeiro com mínimo múltiplo comum. É o primeiro caso que eu vou resolver aí para vocês, tá? Eu vou pegar o exemplo 3/8 mais 5/6. O que é muito comum vocês fazerem aqui? Vocês pegam, fazem 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14 e pronto, e fica com 8/14. É errado. Adição e subtração, nós não podemos calcular numerador com numerador e denominador com denominador. Isso não pode aqui, tá? Então, vamos fazer a regra aqui para adição e subtração. Aí vem a dúvida, mas professora, os denominadores não são iguais, como é que eu vou fazer? Quem que eu uso, 8 ou 6? Por enquanto, nenhum dos dois. Nós vamos usar o mínimo múltiplo comum, calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Para descobrir, então, qual será o nosso novo denominador, tá certo? Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Para quem não lembra e quer lembrar, a gente pega o 8 e o 6 separados por uma vírgula e passa um traço aqui. Do lado direito, só pode ter números primos. Quem são números primos? Aqueles números que são divisíveis apenas por si mesmos e por 1, tá? Mas qualquer número primo? Não. Números primos pelos quais eu posso pegar o 8 e dividir por eles e o 6 e dividir por eles. Os dois devem ser divisíveis ao mesmo tempo por esses números primos? No mínimo múltiplo comum, não. A gente, servindo ou para o 8 ou para o 6, tá valendo, tá? Então, por exemplo, a gente começa pelos menores, que fica mais fácil. O primeiro número primo que a gente tem é o 2. O 8 dá para dividir por 2? Dá. Quanto dá 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 é igual a 4. Põe o 4 embaixo do 8. Lembrando que tem que ser divisão exata. 6 dividido por 2. 6 dá para dividir por 2? Também dá para dividir por 2. Quanto dá 6 dividido por 2? 3. Resultado, então, ali embaixo do 6, certo? E a gente vai continuar. O 2 eu posso usar de novo? O 4 é divisível por 2? 4 é divisível por 2. Se um deles for divisível pelo número primo que eu estou considerando, eu posso utilizar, tá? Então, eu posso pôr o 2 aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. O 3 é divisível por 2? Não. Então, eu copio o 3. Quando o número não for divisível por quem está aqui do outro lado, por quem está do lado direito, eu vou copiando até eu poder utilizar. De novo, 2. Eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Ficou 1 aqui. Copio o 3. O 1 agora não vou mais usar, porque ele é elemento neutro, então não vai dividir mais por ninguém. Então eu tenho que me preocupar com o 3. O 3 é divisível por ele mesmo, certo? O 3 é um número primo. Então eu copio 1, 3 dividido por 3, 1. Terminou a nossa decomposição simultânea. É assim que a gente chama, decomposição simultânea em fatores primos. Acabou tudo? Não. Agora eu preciso fazer a conta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. Então, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 8 e de 6, é o número 24, tá? Então, aí que começa o nosso cálculo de soma de fração, tá? Com denominadores diferentes. Para que eu achei esse 24? Porque ele será o novo denominador das minhas frações, tá certo?
Então, eu vou tirar o 8 e colocar 24, tirar o 6 e colocar 24, tá? Mudei os denominadores, certo? Se mudou o denominador, também vai ter que mudar o numerador. Eu não posso deixar o mesmo 3 e o mesmo 5, porque 3 oitavos é diferente de 3 24 avos. 5 sextos é diferente de 5 24 avos, por isso que os numeradores também mudam, tá? Então, nós vamos achar os novos numeradores, tá? Como é que a gente encontra esses novos numeradores? Bom, vamos observar aqui. O 8 se transformou em 24. Quando a gente fala de fração, aqui em representação de fração, tá? Que a gente vai reescrever a fração como um equivalente, a gente sempre pensa em multiplicações e divisões. Então, o 8 virou 24. Que número eu multiplico por 8 para se transformar em 24? Eu preciso multiplicar por 3. Se eu fiz o de baixo vezes 3, o de cima também vai ter que ser vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 oitavos é equivalente a 9 24 avos, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. 6. O 6 se transformou em 24. Que número multiplico por 6 para dar 24? Ah, eu tenho que multiplicar por 4. Se eu fiz 6 vezes 24, então eu também tenho que fazer 5 vezes 24, tá? 5 vezes 24, 20. Agora, eu estou com denominadores iguais. Se os denominadores estão iguais, eu vou usar a regra aqui de cima, tá? Denominadores iguais, nós copiamos o denominador, certo? E operamos os numeradores. 9 mais 20, 29. E aí temos, então, resultado de 3 oitavos mais 5 sextos vai dar 29 24 avos. Lembrando que a gente sempre observa se precisa fazer a simplificação, se é possível simplificar a fração, tá? Se for possível simplificar, simplifica. Se não, deixa do jeitinho que tá. Esse caso não dá para simplificar, a gente deixa assim, tá certo? Essa é a resolução usando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Eu vou fazer agora a mesma conta para a gente ver que vai chegar no mesmo resultado sem usar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Agora a gente vai fazer o mesmo exemplo sem usar MMC dos denominadores, tá? Sem usar MMC é fácil também, porém tem um probleminha de que você pode ter que trabalhar com números muito grandes e isso às vezes pode levar ao erro, por isso que a gente não usa tanto essa técnica, mas não tem problema nenhum. Você pode usar dessa forma, se você sentir mais segurança em trabalhar dessa maneira, você pode fazer isso para você conseguir ter segurança de fazer exercício até o final, tá? Então, nós temos, de novo, 3 oitavos mais 5 sextos, denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes numa adição, a gente pode usar a seguinte regra sem MMC. Você vai fazer 8 vezes 6. Você vai multiplicar os seus dois denominadores. Então, 8 vezes 6, você já sabe a tabuada, né? Reparem que eu mantenho os sinais da operação, os traços de fração estão aqui, e eu só vou fazer 8 vezes 6, 48, certo? Fiz isso. Agora eu preciso achar os meus novos numeradores. Da mesma maneira que eu tinha antes, mudou o denominador, vai mudar o numerador também. Como é que eu posso fazer isso? Aqui você pode vir direto, ó. O 3, que é numerador da primeira fração, vai multiplicar o 6, que é denominador da segunda fração, ó. 3 vezes 6, vai dar 18, certo? Depois, você vai fazer de forma semelhante. 5 vezes 8, o numerador da segunda fração, vezes o denominador da primeira. 5 vezes 8, 40. E agora você tem novamente denominadores iguais. Nós vamos usar aquela regra de copiar
o denominador, certo? E operar com os numeradores, 18 mais 40. 18 mais 40, 58. Mas, professora, você falou que ia chegar no mesmo resultado. Sim, é que aqui, agora eu tenho uma fração que pode ser simplificada, tá? 58, 48 avos, eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo, por exemplo, por 2. Lembrando que isso que é simplificar uma fração, é dividir numerador e denominador por um mesmo número, tá? Então, 58 dividido por 2, 29. 48 dividido por 2, 24. Olha lá, a gente chegou no mesmo resultado de quando a gente fez com o MMC, tá? Então, para adição e subtração de frações com denominadores diferentes, você tem essas duas opções, usando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Que foi esse primeiro que a gente fez aqui, certo? Fazendo MMC do 8 com o 6, deu 24, achou aqui os novos numeradores, tá? E fez a conta depois, ou não, não quero usar o MMC, não gosto, não sinto segurança em fazer mínimo múltiplo comum, então você pode fazer dessa outra forma. Tem essas duas opções, dentre várias outras, para cálculo de adição e subtração de fração. Então não tem por que deixar sem fazer, tá? Aqui são as duas opções. A gente vai ver agora a multiplicação e a divisão. Agora a gente vai ver aqui a multiplicação envolvendo frações, tá? A multiplicação de frações, ela é a única operação em que fazemos a multiplicação dos numeradores e multiplicação dos denominadores, ou seja, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, tá? Vou pegar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. 3 quintos vezes 4 nonos, tá? 3 quintos vezes 4 nonos, como eu falei, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4, 5 vezes 9. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 9, 45. E chegou aí no final, a gente vê se dá para simplificar a nossa fração. 12 e 45 avos, tanto 12 quanto 45 são divisíveis por 3. Então, eu posso, dividir cada um deles por 3. Repare que na simplificação tem que dividir os dois pelo mesmo valor, tá? Então, 12 dividido por 3, 4. 45 dividido por 3, 15. Resultado, então, 4 quinzeavos e termina aí a operação, então, com as frações de multiplicação, tá? Multiplicação de fração, ela é bem tranquila e tem que sempre observar se dá para simplificar no final. Uma outra coisa interessante da multiplicação envolvendo frações, ela é a única que a gente pode fazer uma coisinha bem interessante, ó. Eu vou pegar a mesma operação, 3 quintos vezes 4 nonos, tá? E eu posso simplificar antes de multiplicar, tá? Antes de fazer a multiplicação, eu já posso simplificar os números, lembrando que eu tenho que pegar um numerador com um denominador. Podem ser os dois da mesma fração ou não, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos prestar atenção. Eu tenho 3 aqui em cima. 3 quintos não dá para simplificar mais. Já é uma fração irredutível, tá? Não tem mais o que fazer. Mas o 3 eu posso simplificar com o 9. Tanto 3 quanto 9 são divisíveis por 3. Tá vendo? Eu não fiz a multiplicação ainda. E aí eu faço 3 dividido por 3, vai dar 1. Então, em vez de 3, eu passo a ter 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, em vez de 9, eu passo a ter 3. E eu faço isso o máximo que eu puder com todos os números. Lembrando que sempre tem que pegar um número de cima com um número de baixo para poder simplificar, tá? Nunca pode pegar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí não pode simplificar assim. Simplifiquei o máximo que pude, agora eu vou fazer 1 vezes 4, 4. 5 vezes 3,
15, ó, cheguei no mesmo resultado, só que de uma forma muito mais rápida, porque eu diminuí meus números antes de multiplicar. É obrigatório fazer isso? Não. Como sempre, não é obrigatório. Mas se você se acostumar com esse tipo de simplificação antes de multiplicar, lembrando que eu pude fazer isso porque é multiplicação, tá? É a única operação que me permite fazer esse tipo de coisa. Se eu faço isso antes de multiplicar, eu tenho já o meu resultado, a minha fração resultante simplificada e trabalho com números menores, porque pode ter situações em que numeradores e denominadores são números muito grandes, né? E aí, se além disso o número já é grande, eu multiplico por outro número, esses números vão aumentando cada vez mais, e para simplificar depois dá mais trabalho. Então, se você consegue simplificar antes, facilita depois para você achar o resultado da sua fração, da sua multiplicação de frações. Agora a gente vai ver a divisão de frações, tá? A divisão é seguir uma receita. Se você seguir essa receitinha, você sempre vai conseguir fazer sua divisão, tá certo? Qual que é a receita? Primeiro, copiar a primeira fração. Depois, inverter a segunda fração. E por último, trocar a divisão por multiplicação. É só isso? É. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. 8 quintos dividido por 4 sétimos. Certo? Vou seguir a regrinha, vou seguir a receita. Copiar a primeira fração. Então, copiei a primeira fração. Depois, inverter a segunda fração. Lembra que inverter uma fração é jogar quem está em cima para baixo, quem está embaixo para cima. Se tiver sinal, o sinal permanece o mesmo. Inverter é só dar um petelequinho na sua fração que ela vai virar. Então, ó, 4 sétimos vira 7 quartos. E por último, trocar a divisão por multiplicação. Então, a minha divisão vai se transformar em multiplicação. E aí a gente volta lá para a multiplicação que a gente já estudou. Faz de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ou então, usa aquela regrinha de simplificar antes, ó. 8. 8 dá para simplificar com 5? Não dá. 8 dá para simplificar com 4? Dá. Os dois são divisíveis por 4. Tá vendo? 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. 7. 7 dá para simplificar com alguém? Não, não dá. Então, eu não vou mexer nele. Agora, eu multiplico. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 1, 5. Resultado, 14 quintos. Ah, professora, se eu tivesse feito 8 vezes 7, 56, 5 vezes 4, 20, você ia chegar numa fração a ser simplificada, aí você ia dividir o de cima e o de baixo por 4, no caso, e ia chegar no 14 quintos também. Então, tanto faz se você simplifica antes ou simplifica depois, que o resultado é o mesmo, tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo, mas vocês vão ver que vai começar com uma carinha um pouco diferente a nossa divisão. Isso às vezes surge dúvida em muitos alunos porque não sabem que trata-se de uma divisão, tá? Ela vem escrita assim, ó. Por exemplo, 7/16, tá? Tudo isso sobre, tá? 5 sextos. Tá bom? E esse tipo de fração, digamos assim, às vezes gera um pouco de dúvida entre os alunos, tá? Porque, professora, como é que eu vou fazer isso daqui? Tem que lembrar do quê? Toda fração é uma divisão. Nada mais tem aqui que uma enorme fração, cujo numerador é uma fração e o denominador é outra. Então, se toda fração é uma divisão, nós temos aqui uma divisão de duas frações. É a mesma coisa que 7/16 dividido por 5 sextos. Só está escrito com uma cara diferente, tá? E aí você vai usar a regra que a gente acabou de ver de divisão. Copia a primeira fração, inverte a segunda, troca a divisão por uma multiplicação e resolve, tá bom? Vamos lá.
7/16. A minha primeira fração eu copio. 7/16. A segunda fração eu inverto. Então, 5/6 vai virar 6/5. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E a divisão se transforma em uma multiplicação. E aí é só resolver. Novamente, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Multiplica desse jeito e simplifica no final, ou pode já simplificar antes. Por exemplo, aqui, 7 dá para simplificar com 16? Não dá. 7 dá para simplificar com 5? Também não dá. Vamos para o 6. 6 dá para simplificar com 5? Também não. Mas 6 dá para simplificar com 16? Vai dar, porque os dois são divisíveis por 2, tá? 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Observa se dá para simplificar mais. Se der, simplifica. Se não, faz a conta. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40. Resultado, 21/40. Então, a sua divisão de frações pode vir com essa cara ou com essa cara. Como eu falei aos poucos, a gente vai parar de usar os dois pontinhos da divisão e passar a usar apenas o traço da fração, que também se representa para a gente uma divisão, tá certo? Esse vídeo, então, foi uma breve recordação aí de como trabalhar com fração nas operações, para vocês poderem relembrar, consultar quando surgiu alguma dúvida, tá certo? E vai ficar disponível para vocês. Ainda assim, tendo alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, tá bom? Bom estudo para vocês, pessoal. Um abraço, até mais.